Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Segunda parte do capítulo 19 do Mankiw. A gente apresentou alguns dados, né, de endividamento. A gente vai discutir algumas teoriazinhas, tá? O primeiro problema sério com o déficit é que o Mankiw aponta aí que há sérios problemas de medição, né? A gente viu lá que o déficit ocorre quando o gasto é maior do que a arrecadação. Políticas fiscais geram gasto, né? O déficit do governo ele vai ser financiado via mercado privado interno, mercado externo, acúmulo de empréstimos, ou endividamento do governo, que é igual a dívida pública, tá? Alguns economistas acreditam que o déficit, do modo como é mensurado atualmente, não é um bom indicador da situação específica da política fiscal. Eles acreditam que o déficit orçamentário não mede com precisão nem o impacto da política fiscal sobre a economia do momento presente, nem o ônus que está sendo imposto às futuras gerações contribuintes. Vamos ver por quê, tá? O primeiro probleminha é relacionado aí à questão da inflação. A gente viu aí que o déficit é igual ao gasto menos a arrecadação, certo? Vamos supor aí que o gasto seja dado por um gasto autônomo, mas você está pagando juros aqui da dívida, tá? A taxa real de juros vai ser igual a nominal descontada a inflação. Então a taxa nominal é igual a R mais π. Jogando isso aqui dentro, o gasto vai ser igual ao gasto autônomo mais pagamento real, pagamento nominal aqui da dívida. Ou seja, você tem o G barra, o real e a inflação, tá? Joga isso daqui, esse G aqui dentro, e a gente vai ver que a dívida, no final das contas, vai ser dada por isso daqui. Você vai ter um gasto autônomo, você vai ter o pagamento real de juros da dívida, um componentezinho da inflação. O que vários economistas sugerem é que esse termozinho aqui da inflação, quando a gente considera gastos nominais, o governo sempre vai estar superestimando o estoque da dívida em exatos π vezes a dívida passada, tá? O Mankiw ele dá um exemplozinho aí, por exemplo, nos Estados Unidos em 1979 a dívida era de 28 bilhões, a inflação era de 8,6% ao ano e a dívida estava em 495 bilhões, tá? Então a dívida de fato seria o quê? Isso daqui, né? Ou seja, esse πd-1 vai ser igual a 86 vezes o 495 bi, ou seja, 43 bilhões. Então, na realidade, esse gasto de 28 bilhões, ele estava sendo superestimado aqui, tá? Corrigindo pela inflação, o déficit orçamentário em formato de 28 bilhões se transforma num superávit orçamentário de 45 bilhões. Tá? Então, esse 43, se a gente passar ele para o lado de cá, ele vai ficar negativo, dívida negativa é o superávit. 43 menos 28 vai dar 15. Então, na realidade, a gente teria um superávit aí de 15 bilhões. Tá? Em outras palavras, ainda que a dívida nominal do governo estivesse aumentando, a dívida real do governo estaria diminuindo. Tá? Esse é um exemplozinho prático aí de como é que a gente consegue observar de que maneira a inflação pode impactar aí na dívida, ok? Outro problema de medição, ativos de capital, tá? O déficit ele deve levar em conta tanto ativos quanto os passivos.
Então a variação no déficit deve levar em conta a variação na dívida mais a variação nos ativos. A dívida líquida, né, ou o orçamento de capital. Por exemplo, se o governo privatizar a Caixa, o Banco do Brasil e Petrobras para reduzir a dívida, ao se levar em conta a orçamentação do capital, o déficit informado deve ser mais baixo. A variação da dívida, né, vai ser a variação do estoque, dos passivos aqui, tá? Mais a variação dos ativos. Então, a privatização desses camaradazinhos aqui entraria aqui com valor positivo e a dívida seria menor, tá? Qual é a grande dificuldade disso? Quais ativos a gente leva em conta? Por exemplo, a malha viária, né? As estradas que a gente tem, elas entram como um ativo, elas entram na conta dos ativos. Um arsenal nuclear, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, entrariam como ativos também, né? E pior de tudo, como é que a gente consegue valorar precisamente, né, esse tipo de ativo aqui, tá? Então não tem nenhum consenso na literatura. Alguns economistas dizem que a implementação é muito complexa, né? A maneira como a gente vai trazer esses ativos de capital para dentro do balanço da dívida é extremamente complexa, e outros dizem que é melhor se ter uma estimativa do que negligenciar esses ativos de capital, certo? Mas a gente não tem uma receitazinha de bolo de como lidar com isso. Aqui a gente tem, por exemplo, a dívida líquida, né? Obrigações financeiras menos ativos financeiros. A gente experimentou aqui algumas privatizações que jogaram a nossa dívida lá para baixo, certo? O que está acontecendo aqui? A gente está se desfazendo dos nossos ativos. O que a gente está fazendo com ele no final das contas, né? Aqui a gente vê que de fato as privatizações podem reduzir drasticamente aí a dívida líquida, tá? Dívida líquida negativa, que é superávit, ok? Outros problemas, obrigações não contabilizadas, por exemplo, o passivo futuro com aposentadoria pública, ele não entra no déficit orçamentário. Entretanto, esse passivo implícito pode ser extremamente grande quando comparado ao déficit do governo. Mesma coisa para benefício futuro de seguridade social. Um exemplozinho fácil aí para a gente enxergar isso. Passivo contingencial, né? O que é isso? Por exemplo, se o governo pagar um fundo de financiamento estudantil, como FIES, por exemplo, e o indivíduo ressarcir o governo, tudo bem. Agora, se o indivíduo vira inadimplente, quem é que vai pagar essa dívida? Essa dívida que o governo pegou recursos, pagou para uma instituição privada para o aluno estudar lá, e o aluno não pagou de volta ao governo. Então ele formou uma dívida aí. De quem é essa dívida? É do governo? É do aluno? Né? Como é que a gente consegue trazer esse risco para dentro do passivo do governo? Então a questão é um pouco complicada, tá? Aposentadoria pública também. Eu, por exemplo, vou me aposentar e eu vou ter um estoque de salário para receber na minha aposentadoria, tá? Isso aí acaba sendo uma dívida para o governo. Isso está sendo contabilizado hoje? Está sendo trazido para valor presente? Também não, né? Será que deveria ser considerado isso? Então são pontos importantes. Outra questão importante, problema de medição, ciclo econômico. A gente sabe lá que no ápice, né, no topo do ciclo, a gente está uma bonança, está ótimo, está
tá tudo uma maravilha. Agora no vale, o que acontece, né? No fundo do ciclo, a gente tem uma queda de receita tributária, as pessoas vão ganhar menos dinheiro, vão pagar menos imposto, as firmas vão ganhar menos lucro, vão pagar menos imposto, tem aumento no seguro-desemprego, aumento de assistência social, né? Isso tudo vai gerar gasto para o governo, tá? Reduz a arrecadação, aumenta o gasto, consequentemente, você vai estar incorrendo em mais dívida. Essas variações automáticas do déficit não constituem erros de medição, uma vez que o governo verdadeiramente recorre a um maior volume de empréstimos no momento que uma depressão pressiona a receita fiscal para baixo e impulsiona o gasto do governo. Mas essas variações tornam mais difícil a utilização do déficit para monitorar mudança na política fiscal. O déficit está aumentando porque o governo realizou mudanças em sua política fiscal ou é só por conta do ciclo, do momento ruim que a economia está experimentando, tá? Então, pode ser que a fase, o momento não seja propício para o crescimento, vai gerar um pouquinho de dívida, tá? Mas essa dívida está sendo gerada não necessariamente por conta de uma política fiscal mal concebida, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente também, ok? Para contornar isso, o governo calcula um déficit orçamentário ciclicamente ajustado, ou seja, um déficit orçamentário de pleno emprego, tá? Ele é baseado em estimativas sobre quanto representaria o gasto e a receita fiscal governamentais caso a economia estivesse operando em seu nível natural de produção e emprego. É um indicador econômico útil, uma vez que ele vai refletir mudanças na política fiscal sem que reflita o estágio atual do ciclo econômico. Então a gente consegue isolar aí essa ideia do ciclo, do comportamento cíclico da economia. E aí entra uma discussãozinha muito interessante. O Mankiw coloca essa discussãozinha muito interessante, né? Tentei converter isso aqui para a realidade brasileira. Vamos supor, por exemplo, aí que o Paulo Guedes pede para a gente analisar os impactos econômicos e sociais de uma redução de 20% na tributação, né? E aí o que o Mankiw faz? Ele pega e fala, olha, vocês têm que pegar um manual, esse livrinho aqui da gente, e dar uma olhada nos capítulos iniciais. O modelo de solo, ele dá uma introduçãozinha do modelo de solo em macro 1. A gente não chegou a ver em macro 2. Mas o que o modelo de solo vai dizer para a gente? Que, olha, uma queda na tributação, né, vai gerar um aumento do consumo. Esse aumento do consumo é acompanhado por uma queda da poupança. Essa queda da poupança tende a elevar a taxa de juros, o que reduz o investimento. Poupança e investimento estão amarrados aqui, né? Essa queda do investimento vai reduzir o estoque de capital de estado estacionário, jogar o produto de estado estacionário para baixo também, ou seja, o consumo de estado estacionário vai estar caindo. Então, na realidade, esse decréscimo aqui na tributação acaba jogando o consumo de longo prazo para baixo, produto e consumo para baixo. E aí? No curto prazo, né, os preços são rígidos e o modelinho ISLM vai sugerir para a gente que uma queda na tributação vai deslocar a IS para fora. Conforme a IS se desloca para fora, a gente vai aumentar a produção. Esse aumento da produção vai requerer maior mão de obra, então vai reduzir o desemprego, tá? Então a gente tem um efeito aqui mais benéfico. Embora no longo prazo a gente tenha uma queda aqui do produto de estado estacionário, eu estou dizendo que no curto prazo, produto e desemprego o produto vai aumentar e o desemprego vai cair, tá? No médio prazo, o que vai acontecer? Os preços vão se ajustar,
meu produto vai para o produto potencial, e o aumento da demanda agregada vai acabar gerando um aumento no nível de preço, ou seja, inflação, né? E aí? Se a economia for aberta, o que acontece? Um aumento aqui, se a taxa de juros crescer acima da taxa de juros internacional, a gente vai observar aqui uma entrada massiva de capitais dentro da economia, o dólar vai desvalorizar e o real vai se valorizar. Com essa valorização aqui do real, o que vai acontecer? As importações vão aumentar e as exportações vão cair. Ou seja, eu vou ter um déficit na balança comercial que vai me gerar aqui uma queda do produto e um aumento aqui uma queda aqui do emprego, ou seja, aumento do desemprego. Então essa estruturazinha diz pra gente o seguinte, olha, tem várias coisas que vão acontecer aí no curto, no médio e no longo prazo, né? Essa redução aí na tributação me dá movimentos diferenciados para minhas variáveis, dependendo da minha análise, se ela é de curto, de médio ou de longo prazo, tá? Ele coloca aí, ele faz uma brincadeira como se ele estivesse respondendo lá uma comissão, se você fosse um economista e se você, ele disse que o presidente da comissão lá chama você como economista para apresentar uma carta, né? Uma análise, um parecer do que aconteceria caso reduzisse aí a taxa de imposto em 20%. E aí ele sugere uma cartinha com essa carinha aí, né? Uma redução fiscal financiada por meio da tomada de empréstimo pelo governo exerceria inúmeros efeitos sobre a economia. O impacto imediato da redução fiscal seria estimular os gastos do consumidor. O nível mais alto de gasto do consumidor afeta a economia tanto no curto prazo quanto no longo prazo. No curto prazo, o nível mais alto de gasto do consumidor aumentaria a demanda por bens e serviços e, consequentemente, estimularia o crescimento dos níveis de produção e emprego. Entretanto, as taxas de juros também aumentariam, uma vez que os investidores passariam a concorrer com menor fluxo de poupança. As taxas de juros mais altas desestimulariam o investimento e incentivariam o fluxo de entrada de capital advindo do exterior. O dólar aumentaria seu valor em relação às moedas estrangeiras, isso aqui ele está falando para os Estados Unidos, né? A gente vê aqui que no caso o real, né, tenderia a ficar mais valorizado e as empresas nos Estados Unidos seriam menos competitivas nos mercados internacionais. Aqui a gente está brincando aqui que estou trocando aí a ideia dos Estados Unidos pelo Brasil, né? O que ia acontecer aqui é que as importações iam aumentar, né? Se o real valorizasse, as importações iam aumentar e as exportações iam cair, tá? Ou seja, os nossos produtos ficariam menos competitivos nos mercados internacionais. No longo prazo, menor nível de poupança nacional causado pela redução fiscal significaria menor estoque de capital e maior dívida externa. Portanto, o nível de produção da nação seria menor e uma maior parcela da produção seria devida aos estrangeiros. É difícil avaliar o efeito geral da redução fiscal sobre a prosperidade econômica. As gerações atuais se beneficiariam dos níveis mais altos de consumo e de emprego, embora a inflação provavelmente também aumentasse. As gerações futuras arcariam com uma parcela significativa do ônus dos déficits orçamentários do presente. Nasceriam em um país com menor estoque de capital e maior dívida externa. Tá? Então ele sugere aí uma cartinha para o presidente da comissão que solicitou um parecer para análise da queda na alíquota de imposto.
Ele faz uma brincadeirinha, mas a ideia toda é comparar, né, a visão mais tradicional dos economistas, tá? Comparar aí com o que ele chama de visão ricardiana, né? A abordagem ricardiana da dívida do governo aplica a lógica do consumidor que se preocupa com o futuro para analisar os efeitos da política fiscal. Se o governo está reduzindo impostos sem nenhum plano para reduzir seus próprios gastos, então essa redução do imposto atual irá findar uma hora e o governo irá precisar aumentar novamente os tributos. A redução tributária fornece apenas uma renda transitória, de modo que não vale a pena alterar o padrão de consumo. De outro modo, imagine que todo cidadão contraria uma dívida individual junto ao governo de R$1.000. A taxa nominal de juros zero. Fica acordado que os cidadãos devem pagar ao governo esses mesmos 1.000 mais a inflação. De quanto é o montante da dívida pública real nesse caso? Dos exatos 1.000 mais a inflação. E de quem é a dívida pública, no final das contas? Dos cidadãos, que devem pagá-la através do recolhimento de impostos. O princípio geral é que a dívida do governo é equivalente a impostos futuros, e se os consumidores estiverem suficientemente preocupados com o futuro, os impostos futuros serão equivalentes aos impostos no presente. Consequentemente, financiar o governo por meio de dívida equivale a financiá-lo por meio de imposto. Tá? Isso é o que a gente chama de equivalência ricardiana, tá? Em homenagem ao Davi Ricardo. Então, o que é a mensagem principal aí do Davi Ricardo, da equivalência ricardiana? É que não importa se você está financiando seus gastos via dívida ou via imposto. Tá? No final das contas, uma coisa é equivalente à outra. Eu posso estar incorrendo em mais dívida hoje, tá? E eu vou ter que tributar mais lá na frente para pagar essa dívida que eu estou incorrendo hoje. Ou eu posso tributar mais e vou reduzir essa dívida lá na frente. Tá? Essa é a ideiazinha básica aí da equivalência ricardiana. Que dívida e imposto são equivalentes. Ok? Consumidores e impostos no futuro. Tá? O que acontece? Os defensores da abordagem tradicional do endividamento do governo acreditavam que a perspectiva de impostos futuros não exerce uma influência tão grande sobre o consumo no presente como pressupõe a abordagem ricardiana. Quais eram os argumentos? Primeiro, miopia. Os agentes são míopes. As pessoas não são tão racionais quanto imaginam os ricardianos. Tá? Os agentes podem supor, por exemplo, que a inflação lá na frente, que a inflação, mas a anotação aqui está errada, eu queria um tal aqui, tá? Que a alíquota de imposto lá na frente vai ser a mesma alíquota de hoje. Como é que eu vou ter certeza, por exemplo, que o governo ia aumentar de fato a alíquota do imposto lá na frente? A gente não tem noção disso direito. A gente que é economista já não tem certeza, imagina quem não é. Então é difícil, né? Os agentes eles podem ser míopes no sentido de que eles não sabem de fato, eles não são muito racionais, tá? A formulação das expectativas dele pode ter alguma falhazinha aí e eles não são tão racionais quanto os ricardianos imaginam. Outra coisa, se existe restrição à obtenção de empréstimo, por exemplo, no momento que o governo reduziu os impostos no presente, ele aumenta, mesmo que ele vá aumentar impostos no futuro, se eu reduzo o imposto e eu tenho restrição a crédito, restrição à obtenção de empréstimo, quando ele reduz esse imposto para mim, é como se ele estivesse me dando uma rendazinha adicional. Eu queria pegar um empréstimo, eu não posso porque eu estou restrito, mas aí quando ele abaixa esse tributo,
me sobra uma renda adicional que funcionaria como esse créditozinho aqui. Então, para uma pessoa que deseja obter empréstimo, mas encontra restrições para isso, a redução dos impostos amplia as oportunidades e estimula o consumo. Tá? Então, isso aqui são argumentos contra a visão ricardiana. Miopia, restrição à obtenção de empréstimos, a questão das gerações futuras. Os consumidores esperam que os impostos futuros implícitos recaiam não apenas sobre eles, mas também sobre as gerações futuras. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem filho, não está se importando com a quantidade de dívida que o governo absorve hoje, certo? O Barra já contra-argumenta isso em favor dos ricardianos, discorrendo sobre a ideia de altruísmo e herança. Não, pô. O Barro ele coloca o seguinte: na realidade a gente se preocupa com nossos filhos, com os nossos netos. É por conta disso que a gente, né, altruísmo é aquele sentimento de boa vontade com as gerações futuras. Isso existe. Eu deixo herança, eu costumo deixar herança. Não vou querer que essa dívida seja extremamente elevada a ponto das gerações futuras não conseguirem pagar, ficarem completamente endividados. Tá? Então o Barro constrói toda uma teoria usando essa questãozinha aqui, e indo contra essa ideia de que essa ideia da visão mais tradicionalista de que não há uma preocupação muito consistente com as gerações futuras. Tá? Então a gente verifica aí que o debate sobre dívida do governo é na realidade um debate sobre o comportamento do consumidor. Né? Essa questão de pagar uma redução do imposto, se o governo vai gastar mais agora, isso vai influenciar o meu consumo e eu vou olhar para o meu consumo hoje e para o meu consumo lá na frente. Tá? A abordagem ricardiana pressupõe que os consumidores contam com um longo horizonte de tempo. A análise que Barro faz sobre a família implica o horizonte de tempo do consumidor, assim como do governo, na realidade infinito. Então, o governo vai olhar, ele vai agir como... no caso, a família, fica mais fácil a gente enxergar a família. O governo ele vai ser infinito, ele não vai... Nenhum governo pensa que vai acabar um dia, certo? E as famílias também, a gente pode pensar em uma família com um horizonte de vida infinito, tá? Que seria o que a gente chama de dinastia. Contudo, é possível que os consumidores não levem em conta as obrigações fiscais das gerações futuras. Talvez eles esperem que seus filhos sejam mais ricos do que eles e, por essa razão, acolham bem a oportunidade de consumir às custas dos filhos. O fato de que muitas pessoas deixam heranças mínimas ou nenhum tipo de herança para seus filhos é condizente com essa hipótese. Para essas famílias com nenhuma herança, uma redução nos impostos financiada por dívidas altera o consumo, pelo fato de redistribuir a riqueza entre as gerações. De acordo com a abordagem tradicional, um déficit orçamentário do governo expande a demanda agregada e estimula a produção no curto prazo, mas cerceia o capital e pressiona para baixo o crescimento econômico no longo prazo. De acordo com a abordagem ricardiana, um déficit orçamentário do governo não exerce nenhum desses efeitos, uma vez que os consumidores percebem que o déficit orçamentário representa meramente o adiamento de um ônus fiscal. Então, como é que a gente consegue escolher entre essas duas abordagens? Né? E aí o Mankiw dá esse roteirozinho. Primeira coisa, a gente tem que se perguntar, com qual das duas abordagens eu concordo? Se o governo reduzir imposto hoje, incorrer em déficit orçamentário e aumentar os impostos no futuro, de que modo essa política afetará a economia? Ela vai estimular o consumo, como sustenta a abordagem tradicional? Ou os consumidores perceberão que a renda vitalícia permanente
vai permanecer inalterada e contrabalancearão o déficit orçamentário por meio de uma maior poupança. Né? Então, o governo reduziu o imposto. O que vai acontecer? O consumo vai de fato crescer? Ou eu vou segurar uma parte do meu consumo e vou reservar esse dinheiro para pagar imposto lá na frente, sabendo que os impostos vão retornar lá na frente, como pensa aí a visão ricardiana. Por que eu apoio essa posição? Se eu sou tradicional, meu argumento é que os consumidores não conseguem compreender que o maior volume de tomada de empréstimo pelo governo hoje significa um maior volume de impostos amanhã. Ou eles ignoram os impostos futuros por conta de restrição ao empréstimo, ou estão se lixando para as gerações futuras. Né? Então aqui são pontos de apoio aqui para a corrente tradicional. A gente precisa ver onde é que qual argumento a gente vai usar. Tá? Se você for mais ricardiano, você vai usar essas ideias, esses argumentos aqui. Eu acredito que os consumidores têm visão de futuro, de modo a perceber que o empréstimo do governo hoje vai resultar em impostos futuros cobrados de seus descendentes. Ou eu acredito que os consumidores pouparão a renda adicional de modo a contrabalancear a obrigação fiscal futura. Né? Esses aqui já são argumentos aí mais ricardianos. Poderíamos esperar que as evidências nos ajudassem a decidir entre essas duas abordagens para o endividamento do governo. No entanto, quando os economistas examinam episódios históricos relativos a déficits orçamentários significativos, as evidências não são conclusivas. A história pode ser interpretada de diferentes maneiras. Aqui é difícil a gente analisar o que está acontecendo de fato, porque você precisa de um período relativo de déficit orçamentário alto, né, para alto e persistente, tá, para saber o que de fato está acontecendo nessa economia. E muita coisa pode estar acontecendo, então é difícil você isolar aí uma dívida e ver o que está acontecendo dentro dela. De fato, se as pessoas estão segurando imposto para pagar lá na frente, se não estão, o que está acontecendo aí de fato, né, dentro dessa economia durante um período de dívida crescente, é relativamente difícil explicar. Tá? Tinha mais alguma coisa para pontuar aqui? Ok. Outras perspectivas para o endividamento, né? Orçamento equilibrado versus política fiscal ótima. O que vai acontecer? Às vezes pode ser conveniente incorrer num déficit superávit, né? Ficar com o orçamento desequilibrado. Por quê? Primeira coisa, estabilização. Qual é essa ideia de estabilização? O orçamento equilibrado equivale à redução da arrecadação num vale do ciclo. Isso exigiria que o governo reduzisse os gastos ou aumentasse tributos, o que faria com que a demanda agregada encolhesse mais ainda. A política fiscal discricionada pode trazer estabilidade mais rapidamente. Então, se está caindo muito a arrecadação do governo, se a economia está passando por um perrengue, por um período, né, de depressão, o que vai acontecer? O governo vai ter que arrecadar mais, coletar mais imposto durante uma crise para gastar mais, para ampliar aí a política fiscal, se ele tiver com o orçamento equilibrado. Né? Se ele quiser agir de modo a ter um orçamento equilibrado, então ele não vai incorrer em dívida, ele vai querer aumentar a arrecadação dele para financiar os gastos, ok? E aí tem um problema, porque de onde é que você vai tirar dinheiro? No meio de uma crise, vai tributar mais ainda? É como se a gente estivesse aumentando os tributos agora durante o período de pandemia, né? E prejudicar bastante a economia. Então, a política fiscal discricionária nesses momentos pode trazer estabilidade mais rapidamente,
ok? Outro ponto, estabilização das alíquotas. Ninguém vai querer ficar mexendo toda hora na alíquota do imposto de renda, ou no imposto de renda, ou imposto sobre consumo, tá? O ideal é que essas alíquotas elas sejam relativamente estáveis, que você não fique mexendo nela. Ah, o país está crescendo, a alíquota é tanto, o país está lá embaixo, o crescimento está negativo, vamos mudar essa alíquota. Não, vamos tentar manter essa alíquota fixa, constante. Isso facilita bastante, né? O planejamento econômico dos agentes. Então, o ideal é que essas alíquotas aqui fiquem estabilizadas. E para manter essas alíquotas estabilizadas, né, faz-se necessário um déficit em anos em que haja renda excepcionalmente baixa ou gastos excepcionalmente altos. Outra coisa, outro ponto, redistribuição entre gerações. Um déficit orçamentário pode ser utilizado para transferir um ônus fiscal de uma geração atual para gerações futuras. Se a geração atual trava uma guerra para manter a liberdade, as gerações futuras também se beneficiam e devem arcar com uma parcela do ônus. Então, aqui são dois conceitos, né? Orçamento equilibrado significa que eu vou arrecadar, eu vou gastar próximo do que eu arrecado, tá? A arrecadação tem que ser igual ao gasto e aí a minha dívida seria próxima de zero, ok? A política fiscal ótima, ela já vai agir de modo um pouco mais discricionário. Olha, eu posso incorrer em dívida, mas quando eu for incorrer em dívida é por conta de alguma coisa, tá? E aí, essas aqui são as três coisinhas. Estabilização, eu consigo reduzir o ciclo, eu consigo manter as alíquotas de impostos constantes e eu consigo redistribuir aí o ônus fiscal entre gerações, tá? Esses são os três pontos que o Monkey coloca para a gente, ok? Às vezes vale a pena sair dessa ideia de orçamento equilibrado e cair numa política fiscal ótima por conta desses três pontos que ele apresenta. Outro ponto, efeitos fiscais sobre a política monetária. O Paul Volcker coloca lá, o tamanho concreto e potencial do déficit orçamentário aumenta o ceticismo em relação à nossa capacidade de controlar a oferta monetária e conter a inflação. Então, se o déficit está crescendo, o que o Volcker está colocando aí? Se o déficit está crescendo muito, explodindo, o governo vai ter que se financiar de alguma maneira. Tá? Ele pode se sentir, por exemplo, tentado a imprimir papel moeda, fazer o que a gente conhece lá como senhoriagem, né? E se financiar aí com base... Vai fazer mais moeda, jogar moeda na praça, isso aí pode trazer um pouquinho de inflação. O Greenspan fala o seguinte, uma redução substancial no déficit potencial de longo prazo nos Estados Unidos vai reduzir significativamente as expectativas de inflação no longuíssimo prazo. Então, se você reduzir o déficit, você está reduzindo essas expectativas de inflação lá na frente. Né? Da onde estão, o que essas ideias aí têm amarrado? Né? A gente viu que uma maneira do governo financiar um déficit orçamentário consiste simplesmente em emitir moeda corrente, o que trazia consigo, né, uma inflação mais alta. Então, um elevado nível de endividamento pode estimular o governo a emitir moeda corrente, aumentando assim o nível de preço e reduzindo o valor real das suas dívidas, né? A ideia da senhoriagem. Hoje em dia essa questão está perdendo um pouco mais de força. O que acontece? Os governos eles conseguem refinanciar a dívida sem depender de senhoriagem via mercados financeiros. Veremos isso no próximo capítulo.
Os bancos centrais eles também estão se tornando mais independentes. Então, eles não têm um alto grau de cooptação do setor público. Tá? Eles funcionam de maneira mais independente. Então, o Banco Central vai estar mais preocupado em manter o nível de preços e não vai dar tanta atenção para o déficit público. O déficit passa a ser um problema do governo. Outra coisa, os policymakers já sabem que a inflação é uma péssima solução para os problemas fiscais. Então as pessoas aqui no Brasil ainda parece que ainda tem alguma discussãozinha a respeito disso, mas tem gente que ainda não enxerga que é possível trazer o dragão da inflação de volta para a vida da gente. Tem gente que parece que não acredita mais nisso. E outros pontos que ele coloca aí, né? Dimensões internacionais, por exemplo. A Argentina estava enormemente endividada e decretou a moratória. O que aconteceu aí? O dólar explodiu, o balanço comercial entrou em déficit violento, fuga de capitais, conta pública entraram em colapso, virou uma bagunça generalizada. Né? Tem que tomar cuidado que às vezes isso aqui até pode respingar um pouquinho na gente, tá? América Latina como um todo. Então tem que tomar cuidado aí com um endividamento muito grande e um default aqui, decretou a moratória, deu um calote, né? Falou, olha, eu não vou pagar a dívida, o FMI que se vire, né? Então, o que acaba acontecendo aí, né? Dólar explode, a gente acha que é fácil, não é fácil chegar e falar, olha, não tem como pagar, o país não vai pagar, o país tem que dar um jeito, tem que enrolar, tem que honrar com seus compromissos, porque senão o mercado percebe que os acordos não estão sendo cumpridos, e aí o mercado abandona simplesmente. Foi o que aconteceu lá. Explode dólar, balanço comercial, déficit, todo mundo importando um monte de coisa, não exporta nada. Fuga de capitais, sai todo o capital da economia, capital estrangeiro, tudo que estava lá dentro migra de volta para casa. As contas públicas, o déficit que já estava enorme, com essa fuga massiva de capitais, a produção cai, para de arrecadar e aí pronto, está feito cambalacho. Então muito cuidado com isso aqui, tá, pessoal? E aqui tem umas reportagenzinhas. A agência de risco diz que a Argentina deu calote seletivo, rebaixa a nota. Na avaliação da agência, mudança forçada nos vencimentos de papéis de curto prazo é considerada moratória. E aí pronto. Cortando essa quinta-feira, nota de crédito da Argentina. Isso aí a gente observou aí no ano passado, finalzinho do ano passado. E aí a gente tem um resumozinho aí desse capítulo, né? Os defensores da política econômica ativa consideram que a economia está sujeita a choques frequentes que acarretam flutuações desnecessárias na produção e no emprego, a menos que haja uma reação da política monetária e da política fiscal. Muitos acreditam que a política econômica tem conseguido estabilizar a economia. Opa, isso aqui é do capítulo passado. Bom, esse resumo aí é um resumo, apenas um resumo. Descartem isso aqui, pessoal. Vou arrumar isso aqui no slide e no slide vou deixar direitinho aqui o resumo do capítulo 19, tá? Por enquanto é isso. Estamos fechando, falta só o capítulo 20 aqui pra gente finalizar, tá? Até a próxima.